Bom dia, Fred. Bom dia, meus queridos. Aqui é a tia Su falando. A Suelen Priscila, psicóloga. Sejam muito bem-vindos ao meu quadro Tia Su Responde. Doutora Suelen, como que nasceu, como que começou assim, essa vontade? E fala um pouco sobre o quadro Tia Su Responde que inicia hoje. Então, Fred, vou falar um pouquinho, né, inicialmente, quem sou eu? Quem é a tia Su? Eu sou a Suelen Priscila, né? Eu me formei na Faculdade Pitágoras, aqui em Montes Claros. Atualmente eu faço especialização em análise do comportamento ao autismo e atraso no desenvolvimento pela Universidade Federal de São Carlos e também sou mestranda em educação especial. Desde pequenininha, eu nunca gostei de exclusão, porque a gente vê atualmente todos os tipos de exclusões, né? Desde antigamente até hoje, se a pessoa é feia, é excluída, se é bonita, é excluída, se é gorda, se é magra, se é negra, se é branca, se tem uma deficiência ou não. E aí, devido a isso, a minha vontade de fazer o curso de psicologia, porque eu falei que eu queria ajudar as pessoas. Eu sei que a minha missão aqui no mundo é ajudar as pessoas. E mais do que as pessoas, as crianças especiais. Sempre gostei de criança, sempre gostei de brincar. O pessoal fala que eu sou uma eterna criança, que eu brinco até hoje. Tô aqui cheia de coisa do consultório, que eu trouxe um pouquinho para mostrar para vocês. E aí o Fred me chamou, né, para vir aqui fazer. Eu já estive aqui, né, Fred? Já esteve conosco aqui, sendo entrevistado, nós gostamos muito daquela sua participação, foi muito bacana para nós. E agora tá com a gente, né? Isso, eu falei um pouquinho sobre vícios na internet, a gente conversou. E o Fred me convidou para lançar esse quadro Tia Su Responde. Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem muitas dúvidas sobre o comportamento dos filhos, né? A todo momento as pessoas estão aí, né, descabelando, as crianças estão muito agitadas. Hoje tem muitas informações, meios de internet. E aí essas crianças os pais estão cada vez mais sem saber como agir. Eu viajo muito e onde eu tô as pessoas perguntam, né? Eu falo que sou psicóloga e todo mundo, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo e tal. Então esse quadro veio justamente para ajudar todos vocês, papai e mamães, de príncipes e princesas, que são especiais ou não, né? Que tem uma deficiência, que é autista, ou síndrome de Down, paralisia cerebral, surdo, cego, qualquer tipo de deficiência. Ou você é papai de uma criança neurotípica, né? Que é o que a gente diz. As crianças normais, entre aspas, porque não existe ninguém normal, cada um tem sua individualidade, particularidade. Mas aí a tia Su tá aqui, então, para responder todas essas perguntas de vocês. E já tem algumas, né, Fred? É verdade. Inclusive, Suelen Priscila, tia Su, ela tem desenvolvido a campanha aí do Amor ao Cubo, né? Que foi um sucesso aqui na cidade de Montes Claros. E até pessoas de outros países chegaram ali a comentar. Inclusive, eu quero que você mande um abraço aqui pra Malu e Juninho, que estão aqui na página. Ah, Malu, um beijo, tá na Malu. página Malu aqui, tá em ao Janaúba. vivo, Um abração, Malu, pra você. Quero cumprimentar também Lu, minha grande amiga, hoje é aniversário dela. Um beijo, Lu. Fabinho também pediu um beijo pra todo mundo. Ela mandou aqui umas palminhas aqui na página, viu? Olha só, então, a Tia Su promoveu a primeira colônia de férias inclusiva, uma das primeiras do Brasil, no dia 30 e 31 de julho de 2016. Foi lindo, né? O Fred esteve lá, fez todos os bastidores, acompanhou a gente com tudo, essa pessoa maravilhosa, fez as montagens, todo mundo está encantado com o Fred. E aí, nessa campanha, nessa colônia de férias, a gente lançou a campanha Amor ao Cubo. Olha que bonitinha a blusa que eu trouxe para vocês verem. Essa aqui vai ser do meu bebê futuro. A blusinha do Amor ao Cubo, porque a gente lançou essa campanha. E aí quem quiser adquirir, né, pode entrar aí na minha página, pedir. A gente está vendendo. A mãe dos trigêmeos, Ravielle. Um beijão, Ravi. Daqui a pouco eu vou responder sua pergunta. Ela tá aí com as blusas. Todo o dinheiro dessa campanha é para ajudar no tratamento dos trigêmeos autistas. Isso mesmo que vocês ouviram. A Ravi tem 3 filhinhos autistas, 4 anos, Pedro, Mateus e Paulo. Um mais lindo que o outro. E aí a tia Su, né, junto com ela, lançou essa campanha para ajudar as crianças. Então quem quiser ajudar ainda mais, é só comprar essa blusa, adquirir. Qualquer coisa, manda aí uma mensagem no Face que a gente vai tá respondendo.
Tia Su, e as suas viagens por aí? Você já esteve nos Estados Unidos? Como é que foi lá, os congressos? Você que visitou as escolas lá, porque você tem trago de lá coisas bacanas que para nossa região, né? E que eu me queria que falasse das suas especializações, que algumas, inclusive, são únicas aqui no norte de Minas. Exatamente. Essa minha especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo da UFSCar é a única especialização que a gente tem no Brasil atualmente nessa área, porque a análise do comportamento aplicada é a terapia comprovada cientificamente para o tratamento, né, de crianças com autismo e atraso no desenvolvimento. Eu tive o privilégio de ir nos Estados Unidos há 2 anos, conheci o New England Center for Children em Boston, um lugar maravilhoso que é referência no tratamento de pessoas com autismo, tanto crianças quanto adultos. E também tive a oportunidade de conhecer outra escola referência em Nova York, do Dr. Greer, que tem um trabalho maravilhoso de intervenção precoce, é do 0 aos 6 anos. Hoje há muitas dúvidas, né? Se a criança sai do espectro, não sai, é curada, não é, como que é isso? E na verdade lá nos Estados Unidos a gente vê sim que há um pouco... A criança tem um desenvolvimento, ela é estimulada desde bebê e com 6 anos ela entra numa escola, né, regular e como uma criança típica. É lógico que ela sempre terá a sua particularidade, sua individualidade, né, como todos nós temos. Às vezes a pessoa é mais extrovertida, às vezes é mais tímida, mas então pode ser que ela saia assim desse quadro, desse espectro do autismo e tenha uma vida normal com as suas particularidades. Essa experiência lá foi assim maravilhosa. Eu acompanhei um dia inteiro nessa escola, né, toda a atividade adaptada, comprei brinquedos de lá, trouxe para o meu consultório, as Play-Doh, vários tipos de brinquedos lá de Nova York, da Disney Store, e foi uma experiência assim maravilhosa. Tia Su, então, a questão de crianças especiais, em que qualificam crianças especiais e quais são as dúvidas que a partir de agora, todos os sábados, você vai estar conosco aqui trazendo? O que considera-se uma criança especial? Então, a minha logo, inclusive, né, para quem não conhece, a Suelen Priscila, dedicação a quem é especial. Na verdade, a gente considera especial as pessoas com deficiência, mas o sentido, por exemplo, da minha logo, a gente percebe que quem é especial somos todos nós, certo? Todo filho para o pai é especial. E aproveitando rapidamente, antes de responder as perguntas, eu vou explicar um pouquinho a minha logo, né? Que vem aí toda uma polêmica e tal, o povo não consegue muito entender. É enigmática, sim, e eu quis que fosse assim. Quem fez foi o meu cunhado, Bruno Assad, designer lá de BH. Um beijo, Bruno. E aí aqui a gente tem o quebra-cabeça, né? Que simboliza o autismo, inclusive foi a abertura das Paralimpíadas, né? Um beijo para Mamari, minha colega do mestrado em Educação Especial, tá lá nas Paralimpíadas. Então a gente tem o quebra-cabeça que simboliza o autismo e aqui a gente tem um menininho, porque o autismo é mais em homens do que mulheres, é 4:1. E também estamos com uma incidência grande, o que é considerado uma epidemia, que a cada 68 crianças nascidas, uma tem autismo. Isso são dados dos Estados Unidos, dados epidemiológicos, porque no Brasil a gente ainda não tem. Então aqui a gente tem, é um menininho, viu, gente? Não é panela, não é saco, não é nada disso que o povo fica perguntando. É um menininho. Você tinha entendido, Fred? Não tinha entendido nada. Então, é um menininho com boné pra trás, aí ele tem o cabelinho, o rostinho dele não tem, né, o olhinho, nem o nariz, justamente para ser um enigma, assim como todos nós somos e como o autismo principalmente né, já que a gente não sabe a causa, então é enigmático. E aí tem o corpinho dele, o coração, que simboliza o amor o amor dessa criança, né? Que essa criança tem sentimento, porque as pessoas falam, autista não tem sentimento, autista não abraça. E tal. Então, e também simboliza o meu amor pela profissão, que eu sou apaixonada por minha profissão. Há quanto tempo já está nessa profissão? Estou há 3 anos, mas tem 7 anos que eu trabalho com autista, né, com autismo e outras deficiências. No segundo período de psicologia, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa escola estadual, a Dr. João Alves. Um beijo para a Ana Angélica e a Aldelúcia, que me apoiaram aí, né, desde o início. Beijo, Aldelúcia. E aí eu fiz o estágio voluntário nessa escola, no segundo período, era lá pertinho da minha casa, eu ia.
E eu tive a oportunidade, né, com a Lu, um beijo para a Lu também, da sala de recurso, tive a oportunidade de ter contato com todos os tipos de deficiência. E aí eu me encantei. E a partir daí eu fiz vários cursos de Libras, Braille, deficiência intelectual, transtorno global do desenvolvimento, e foi. Tá certo, então tá isso, Suelen Priscila, tia Su, conosco aqui. Trouxe um material, explica pra gente esse material aí, por gentileza. Então, pessoal, olha só, eu trouxe um livro aqui de um querido amigo, né, que eu conheci recentemente no Congresso de Autismo da ANDA, o Rodrigo Tramonte. Ele escreveu um livro que se chama Humor Azul, o lado engraçado do autismo. Eu super indico ele para famílias, tanto famílias de crianças autistas ou não, né, para entender um pouquinho o que é isso, o que é o autismo, como é que é esse déficit, a criança não gosta de abraço, não gosta de interação social, são muitas dúvidas. E ele fala de uma forma fantástica sobre o autismo em quadrinhos. Olha que legal esses quadrinhos, tá dando para ver? Olha que legal. Só avisando as pessoas que o programa agora está sendo transmitido, né, pela página. Então nós temos aqui já 4 visualizações, você tá mostrando aí. É importante a pessoa entrar na página agora. Suelen Priscila Dedicação a quem é especial. Entra na página agora, facebook.com/. Suelen Priscila Dedicação a quem é especial agora. Nós temos aqui a Pamela, temos a Lu e a Lu Martins aqui. A Lu, beijo Lu, aniversário de Lu. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Faz uma pergunta aqui que eu vou ler, viu? E pode continuar falando do livro, por gentileza? Então, só fechando o livro, o Rodrigo é cartunista, inclusive ele fez a minha caricatura, olha que linda, eu de Elsa, né? Que pra quem não sabe, a tia Su é a Elsa do Frozen. Então ele fez pra mim. E aí, eu super indico esse livro para todos que querem saber mais um pouquinho de autismo e inclusão. Ele fala, né, do seu processo de infância, de adolescência, de todo o processo de bullying que ele sofreu. Né? Ele teve o diagnóstico só com os 30 anos, então foi muito sofrimento. Para fechar, eu só vou fazer esse quadrinho aqui que ele fala: eu não sofro de autismo. Tudo bem que eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu sofro é do preconceito dos outros. Então a gente tem que ter muita atenção a isso, né? Não é doença, não é contagioso, não é nada disso. A gente tem que estar atento ao acolhimento. Essas crianças e pessoas com autismo ou qualquer tipo de deficiência, ou não, precisam ser acolhidas. E aí vamos dar um basta no preconceito, né, galera? Verdade. Nós temos aqui uma pergunta para a tia Su. A Letícia também está com a gente aqui nos estúdios, né? Vamos cumprimentar ela aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Ela que está aqui com a gente, assessorando aqui a Suelen Priscila. Falar, Deixa olha ela falar, fala, Su. Letícia vai falar aqui o número do telefone, que a gente está sem o contato da rádio hoje. Puxa o microfone para você. Então, isso, querida. Isso. Ela tá sem o contato da rádio hoje, então ela vai falar o contato dela para vocês mandarem mensagem no WhatsApp. Olha, pessoal, hoje vocês vão mandar as perguntas pro meu WhatsApp e Tia Su vai responder. Então anota aí o telefone: 9802 2870. Repetindo: 9802 2870. E nos próximos programas será com o WhatsApp da rádio. Hoje foi esporádico. O computador aqui tem que fazer uma manutenção de urgência. Então repete, por gentileza: 9802. Bem devagarzinho. 99802 28 70. Manda um zap agora, viu? Vamos repetir esse número daqui a pouco. E tem as perguntas aqui, assim que quiser eu vou ler aqui as perguntas. Algumas pessoas mandaram pro meu zap, né? As mães de alguns pacientes. Só falando aqui, a Letícia, que tá aqui com a gente, é psicóloga infantil também, tá lá na minha equipe, na equipe da Tia Su. Eu tô, né, montando um instituto, Suelen Priscila, de educação especial, que a gente visa, né, que seja modelo dos Estados Unidos, com intervenção precoce no contraturno da escola. Isso é mais pra frente, mas aí a gente já tá com a sede lá no meu consultório, e a querida Letícia tá aqui comigo, me ajudando, e tá lá também me ajudando nos atendimentos, ok? Então vamos para as perguntas? Olha só, a primeira pergunta que eu vou falar aqui, que é de uma querida mãe, né, inclusive a Raviele, a mãe dos trigêmeos. Ela me mandou isso ontem. Ela perguntou: como é trabalhar o comportamento inadequado em autistas graves e não verbais? O que acontece? Por exemplo, no caso dela, ela tem dois
os gêmeos, né, univitelinos são clássicos e o outro é leve. E aí acontece que eles não falam ainda, né? Eles estão em processo terapêutico e aí eles têm essa dificuldade de comunicação. E por isso a criança tem um comportamento inadequado. Como ela não sabe falar e se expressar, de alguma forma ela quer demonstrar isso. Então, às vezes bate a cabeça na parede, às vezes puxa um cabelo, às vezes morde, às vezes belisca, como forma de tentar se comunicar. A gente nunca deve relevar esse tipo de comportamento. O nosso foco deve ser sempre nos comportamentos adequados do indivíduo. Ou seja, quando a criança, essa é uma regra de ouro, vale para todos os tipos de criança. Quando a criança tem comportamentos adequados, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, olha só. Vamos supor que a criança está lá na sala, seus filhos, 2 crianças lá brincando. O que você vai fazer? Eles estão brincando adequado, o pai passa, não fala nada, né? Porque tá ok, tá brincando. Agora, se eles começam a brigar, aí os pais começam a chamar a atenção, certo? Ah, não pode brigar, não pode, às vezes bate, às vezes coloca de castigo. O que acontece? Não sei se vocês perceberam no meu exemplo, mas acaba aqui. O comportamento inadequado que fica como ênfase, né? O comportamento inadequado é o que mais ganhou atenção. Ele ganha mais atenção do que o comportamento correto. Então a gente tem que estar atento a isso. Vocês, papais, têm que aprenderem a reforçar os comportamentos adequados dos seus filhos a todo momento. Quando ele está sentado adequado, quando ele está quietinho, quando ele está ouvindo uma música. Porque essa é uma demanda gigante no consultório, né? Os pais chegam, meu filho é agitado, meu filho não faz, não é isso, Lé? Meu filho não concentra, meu filho não para, meu filho sobe na mesa, meu filho sobe na cadeira. Mas assim, tudo bem, é lógico que a gente tem que bolar uma estratégia para cada tipo de comportamento inadequado. E as minhas respostas aqui vão ser, a maioria das vezes, de forma abrangente, porque para eu falar especificamente sobre um comportamento, eu preciso fazer uma análise funcional deste comportamento. Então, se você quiser uma resposta bem específica, você tem que mandar uma pergunta super específica também, com um pouco da história da criança, né, dos comportamentos antecedentes e consequentes, para eu poder dar uma resposta mais pontual. Mas, então, essa regra de ouro eu queria que vocês, né, levassem, anotassem aí, quem está acompanhando, foco no comportamento adequado do filho. E os inadequados? A gente não vai dar ênfase. O pessoal lá no consultório fala, nossa, mas você é tão paciente. Tia Su já levou mordida, já levou cuspe, já levou tudo quanto é coisa que você pensar, eu já levei. Porque as crianças, né, especiais, ou até as típicas mesmo, às vezes ficam bravas e tudo e agridem a gente. Eu brinco que eu luto Muay Thai para me ter técnicas de autodefesa, porque a gente precisa. Às vezes a criança tem uma crise, você tem que paralisar, tem que segurar por trás. Não é isso, Lé? É desse jeito. Então, né, voltando à pergunta da Ravi, como é trabalhar o comportamento inadequado? Né? A gente tem que buscar sempre reforçar quando eles estiverem quietinhos e bonzinhos. E quando eles tiverem algo inadequado, não falar muito, né? Não pode, não faz isso, não gritar. Porque de alguma forma você dá atenção e a criança percebe que ganhou sua atenção com aquilo e a tendência é ela continuar ou até mesmo aumentar esse tipo de comportamento. E só uma coisa, Tia Su, a palavra não também é muito forte. Exatamente, né, Tia Lé? A gente tem um problema com esse tal do não, porque tudo é não. A cultura brasileira, né? Não pode, não faz isso. E nossa cultura visa muito as coisas inadequadas, os erros. A gente vê aí no jornal, só, né? Muitas notícias ruins e tal. Parece que são as coisas ruins que dão ênfase. Pelo contrário, na cultura americana, eles focam nesse comportamento inadequado, eles focam no que é bom no país. Por isso, né, os Estados Unidos é uma potência mundial. E a gente tem que começar um pouquinho a mudar essa nossa visão. A questão do não. Vamos evitar mesmo, por exemplo, no lugar de falar não sobe na mesa, fala desce da mesa, vem aqui. Tentar de alguma forma falar mais calmo nesses momentos, né? Às vezes respirar, contar até 10, porque às vezes eu sei, né? Ficar 24 horas com uma criança, principalmente especial, tanto que é sofrido para a família, né? Ter uma criança agitada, ter um autista grave, que tem agressões, além de vários fatores, né, como a sensibilidade auditiva, como a restrição
alimentar, né? Às vezes a criança só come coisa verde ou só come coisa crocante. E aí a família tem toda uma dificuldade com isso. Mas a gente tem que, por isso que a gente tem que fazer, né? Treino de pais, cursos de pais, procurar a terapia. Lembrando que a terapia infantil, o foco é nos pais, né? Das crianças típicas. Porque a criança é moldada pelo comportamento dos pais. A criança imita o comportamento dos pais. Às vezes o pai chega, ele é muito nervoso e tal. Aí eu pergunto, você é nervoso? Ele, eu sou. Então, a criança vai, né, imitando o comportamento dos pais. Muito cuidado com o que você diz e com o que você faz na frente do seu filho. Você, papai e mamãe, tem que ser exemplo, resolver as coisas com calma, com paciência. Por exemplo, se você bate no seu filho para resolver algo, ele também vai bater lá na frente para resolver, né? Na escola, ele pode ter comportamentos agressivos, ele vai ter medo de você. Eu sei que é uma polêmica muito grande essa questão da palmada e tal, né? A gente sabe que não pode, mas a gente tem que estar atento para esses comportamentos, tanto do filho como dos pais. Então, o programa Show dos Bairros Tia Su com a psicóloga Suelen Priscila. Nós temos aqui, Tia Su, uma pergunta aqui na página, dedicação a quem é especial, da Lu Martins, dizendo assim: Tia Su, qual é a maior dificuldade que um autista ele sofre? Obrigada, Lu, pela pergunta, sua lindona. Tá aí fazendo aniversário. Então, eu acredito que a maior dificuldade, como eu li aqui do livro, é o preconceito. Assim... O autista entende que as pessoas estão excluindo ele de alguma maneira? Sim, entende. Inclusive, às vezes os pais falam, né, coisas na frente da criança porque ela ainda não fala e acha que não está entendendo nada. A gente não sabe em que proporção essa criança está entendendo ou não. Mas... quando a gente está em frente à criança, a gente não pode ficar menosprezando, né? Ou falando que ela não sabe, ou falando que ela está errada, ou falando que ela só faz coisas ruins, não é mesmo? E além desse preconceito, a gente tem as dificuldades que são os déficits principais, né? Na área do autismo, que são os déficits na área de comunicação, comportamento e socialização, que é muito bem falado aqui no livro do Rodrigo Tramonte, né? Que eu super indico. Pode entrar no site dele, www.rodrigotramonte.com.br, que lá, né, tem a venda dos livros. E assim, a maior dificuldade que eu acho, além disso tudo, é a socialização. Por quê? Já que ela não se comunica e já que ela tem comportamentos estranhos, né, a criança enfileira as coisas, a criança fica rodando, já que isso acontece... Isso dificulta mais ainda a socialização. Então, os coleguinhas excluem. A gente acha que criança não exclui, mas criança exclui sim. Porque ele vai lá, chama uma vez, o colega não foi. Chama outro, o colega não foi. Então, depois ele não vai chamar mais. Não é isso, Lé? Exatamente. A criança que ela é autista, ela tenta... A comunicação que ela tenta fazer é aquele comportamento que a gente vê? Aquilo ali é uma tentativa de comunicação... Ela tipo assim, ela não consegue se expressar, mas ela tá entendendo o que está se passando ao redor dela, no ambiente dela, ou não? Como é que é definida assim a consciência da criança autista? Pergunta difícil. Então, a consciência, né? O que a gente chama de consciência, de pensamento, é bem complexo, porque se a criança não fala, de fato eu não sei exatamente o que ela pensa ou o que ela sente, mas aí ela me mostra, né, através de gestos, igual você perguntou, né? Às vezes a criança, por exemplo, vai lá, chega, ela usa a pessoa como instrumento, ela pega a mão da pessoa até e leva até onde ela quer. Essa é uma característica do autismo, até como diagnóstico precoce, né? Você, papai e mamãe, que tem esse filho que desde bebê não faz contato visual, tem dificuldade de amamentação, não interage com os brinquedinhos, faz movimentos repetitivos. Quando ele cresce, ele ainda não fala, né? O principal fator é essa questão da fala, que os pais preocupam.
E antes a gente tinha o diagnóstico muito tardio, com 6, 7 anos, que os médicos, né, pediatras falavam que era normal esse atraso. Hoje, com tanta informação, os diagnósticos são mais precoces. Então, se a criança, né, te leva, usa a pessoa como instrumento, ela ainda não aponta, às vezes ela chega em frente o que ela quer e começa a chorar. E aí o pai dá, né, porque já que ela não fala, ele dá. Mas assim, para a criança que é não verbal e que já está mais velha e que ainda não fala, a gente tem vários tipos de comunicação alternativa. Uma delas é o PECS, né, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, porque assim, as crianças autistas, a grande maioria, são muito inteligentes, algumas têm deficiência intelectual associada, como comorbidade, mas muitas são inteligentes. Eu tenho paciente que não fala nada, e aí ele chega no tablet, ele mexe no que você quiser. E ele nem é alfabetizado, mas ele consegue pular na Xuxa, ele consegue pôr no DVD, Galinha Pitadinha, o que ele quiser. Então, nesse caso do não verbal, a gente tem esse tipo de sistema de comunicação, né, por troca de figuras, em que a criança entrega a figura e recebe o que ela quer. Depois ela começa a formar frases. Então, papai, se vocês têm um filho que já, né, tá mais velho, já está na adolescência, 10, 12 anos, não significa necessariamente que ele não vai falar, porque a gente tem casos de crianças que começaram a falar tardiamente. Mas a gente pode implementar um tipo de comunicação alternativa, porque a gente precisa estabelecer uma comunicação básica, senão essa criança vai sofrer muito, né? Vai ficar dependente dos pais o tempo todo. Por exemplo, um tipo de comunicação é apontar o que ela quer. Tem criança que chega no consultório com 10 anos que não faz nada, que vai lá e pega, ou vai lá e empurra. E eu peço para os pais, vamos estabelecer uma comunicação básica, que é uma questão de bebês, né, lá atrás, que no caso é o apontar. E aí ela começa com esse tipo de comunicação. Temos uma pergunta aqui de uma mamãe que não quis se identificar. Tia Su, como lidar com criança que vai ao supermercado com o pai ou a mãe e dá um chilique? Essa pergunta é famosa, né? O tal do chilique no supermercado. No shopping, né? Não fala se é criança especial ou não, né, Lé? Então, pessoal, na verdade, se for uma criança especial, o ideal é que ela tenha algumas habilidades básicas antes de você levá-la a um local público. Eu já aviso os pais, se você for levar no shopping e sua criança ainda não tem, né, não sabe algumas regras sociais, ela vai dar problema. Então, você vai preparado. Então, a gente tem que fazer esse treino antes. Inclusive, a tia Su, a tia Lé, a nossa equipe vai no supermercado, vai no shopping, vai nos passeios, vai onde for para ajudar, né, os pais a lidar com esse comportamento e servirmos de modelo para os pais. Agora, no caso de uma criança típica que dá esse tipo de birra, por exemplo, que ela quer uma coisa, né? Então ela chega lá, vê a Barbie, se for uma menininha, ou vê um Minion, enfim, é uma Elsa, uma tia Su, vê lá e quer. E aí o pai não pode, não tem dinheiro, não se preparou para isso. E aí ela começa, né, deita no chão e começa a espernear. O ideal seria você não dar atenção. Foi o que eu falei no início. A gente não dá atenção para comportamentos inadequados. Por quê? Se você começar a falar com ela nesse momento de birra, que ela tá gritando e tal, ela vai continuar, ela vai gritar mais ainda. O ideal seria você sair de perto e observar ela lá, né, de longe assim, não tão longe, observar ela e quando ela parar, você se aproxima. Agora, qual o problema do shopping e supermercado? São as pessoas que estão olhando e que não entendem, né? E começa a falar, que mãe, essa mãe não tem educação, não dá educação pro filho, que menino mal educado, que sei lá o que. Aí vai depender de você, papai e mamãe, se você se importa com o que as pessoas acham ou não, né? Cada um é dono da sua vida, cada um sabe o que faz e cada um sabe que tipo de educação quer pro seu filho. Então, o ideal seria você deixar ela lá chorando um pouquinho, o povo vai começar a chegar perto, você fala, não, pode deixar, eu tô aqui, eu tô olhando, é minha filha, pode deixar. E aí, assim que ela parar, você vai lá e fala, né, ó, e explica. Por exemplo, nesse caso, mamãe não pode comprar agora, depois a gente volta. O ideal também, mamãe, antes de você sair de casa, a gente tem que tentar antecipar comportamentos inadequados. Outra regra ouro que a tia Su tá falando aqui, a segunda de hoje. Por quê? O ideal seria você avisar a criança antes, né? Olha, nós estamos indo
no supermercado, a gente só vai comprar as frutas e verduras, não dá para pegar nada hoje. Então, explica direitinho para a criança antes, para ela ir sabendo, para ela já ter esse sentimento, né, de que não vai ganhar nada. Ou então você pode também falar, né, não, aí a gente vai, você comporta direitinho, que depois a mamãe vai em algum lugar legal com você, porque o supermercado também não é um lugar tão legal e atrativo, né, pra criança ir. Ela vai querer pegar um brinquedo, pegar um shampoo, um creme lá de Minion. Se for colorido, bonitinho, ela vai querer lá. Ela vai querer. Isso, Cheetos, os chicletes que tem lá, que o pessoal... Isso, o pessoal coloca lá, né, que é tanto de tempo que todo mundo compra na hora da fila. Você olha pro lado, vê um chocolate, vê um chiclete, vê um sei lá o quê. E tá na promoção, e tá sei lá o quê. Aí você quer comprar. Então, se for levar, converse com seu filho antes, avise o que você vai fazer e depois propõe uma atividade legal com ele. Ok? Tá, então, Tia Su no quadro. Tia Su responde, começando hoje e transmitindo aqui ao vivo, reprisando amanhã, viu? Nesse domingo, dia 11 de setembro, na íntegra, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos aqui, pela Expressão FM 104.7, de novo, que é Tia Su aqui falando com a gente, reprisando o programa de hoje, né? Tia Su, então vamos falar um pouco do programa, porque o nosso horário aqui já estamos quase chegando nos finalmente. Vamos falar um pouco sobre o programa Tia Su Responde, que a partir de sábado que vem vamos trazer bastante novidade, né? Isso aí, gente, a Tia Su tá esperando vocês. Todo sábado eu vou estar aqui, ou onde eu estiver, né? Porque eu viajo muito devido às minhas especializações, mestrados, congressos, mas onde eu estiver eu vou estar ao vivo esse período com vocês, né, às 10 da manhã, não vai ser muito tempo. Então quem quiser mandar as perguntas antes, pode mandar no meu WhatsApp ou nesse WhatsApp que foi passado, ou por mensagem no Facebook, né? Tem o meu site também, que em breve a gente vai estar colocando em ação, que é o www.suelenpriscila.com.br. O WhatsApp aqui da rádio é 991 37 1997. Repetindo, 91 37 1997. Então colocando no WhatsApp, que é para o programa Tia Su, Show dos Bairros, o quadro Tia Su Responde. Que a pessoa manda, aí o pessoal recebe e já encaminha pra gente. Isso, e eu também quero convidar vocês, né, para se inscreverem no meu canal no YouTube, o Tia Su em Ação, que vai ser um programa que a gente aí tá nos bastidores ainda, a gente tá olhando os patrocínios, né? O Fred vai estar comigo nesse programa também, ele tem me ajudado muito. Então eu quero convidar vocês para se inscreverem, coloca lá no YouTube Tia Su em Ação. A gente tem todos os vídeos da colônia de férias e também vamos colocar esse vídeo aqui de hoje, né? O ao vivo vai estar lá no meu canal no YouTube para quem perdeu e quem, né, se interessar e quiser ver e não quiser perder nada. A gente vai estar com esse vídeo lá no YouTube, não é isso, Fred? Tá certo, é isso mesmo. Suelen Priscila, dedicação que é especial. Por gentileza, suas considerações finais, querida. Então, pessoal, eu queria agradecer, né, todos, né, que estão aí mandando mensagem, que estão aí curtindo, que estão aí, toda essa audiência, todas as pessoas que me deram o maior apoio, né, para estar aqui, mandar um beijo, né, para os meus familiares, meus irmãos, os meus pais, meus tios, minha prima Aline, que está aqui. E falar que eu estou aqui à disposição, né? Qualquer tipo de pergunta sobre o comportamento, tanto das crianças especiais ou não, né? Tem muitas famílias com filhos típicos, né? Por exemplo, que tem muitas crianças que têm muitas manias, que se preocupam muito, que se irritam muito, que não conseguem dormir, quando tem maus hábitos, né? Como roer as unhas, chupar o dedo, morder as roupas, todo tipo de comportamentos inadequados ou até mesmo um comportamento adequado que você quer falar, né? Que o seu filho tem e como você pode reforçar. A Tia Su vai estar aqui à disposição para responder todos vocês. Um beijão para todo mundo, um beijo da Tia Su. Até sábado que vem às 10 horas na rádio Expressão FM 104.7 no programa Show dos Bairros. Um beijo. Obrigado, Tia Su. Obrigado aqui também a Letícia que está com a gente aqui nos estúdios.